Senhoras e senhores, autoridades presentes. Para compor a mesa, convidamos o excelentíssimo senhor professor Dr. Jacques Marcovitch, magnífico reitor da Universidade de São Paulo. Convidamos agora o excelentíssimo senhor professor Dr. Eliseu Martins, diretor da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da Universidade de São Paulo. Convidamos a excelentíssima senhora professora doutora Maria Tereza Leme Fleury, vice-diretora da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da Universidade de São Paulo. Convidamos agora o professor Dr. Lindolfo Galvão de Albuquerque, presidente do Conselho Curador da FIA. Convidamos o excelentíssimo senhor professor Dr. Cláudio Felizone de Ângelo, chefe do Departamento de Administração da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da Universidade de São Paulo. Chamamos agora o excelentíssimo senhor professor doutor Almir Ferreira de Souza, do Departamento de Administração da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da USP e coordenador-geral do MBA USP. Convidamos agora a excelentíssima senhora professora doutora Ana Cristina Limonge França, do Departamento de Administração da FEA USP e coordenadora-geral do evento. Registramos e agradecemos a presença do Dr. Milton Campanário, presidente da Prodesp, e da senhora Lorete Cozzi, presidente da Associação Brasileira de Medicina Psicossomática. Composta a mesa, com a palavra a excelentíssima senhora professora doutora Ana Cristina Limonge França, coordenadora-geral do evento. Bom, pessoal, boa tarde. É um prazer estar iniciando esse segundo encontro internacional. É um prazer maior de saber que a gente vai ter 2 dias, 1 dia e meio, para estar tratando de uma forma tão intensa um tema que hoje a gente pode considerar que é um tema de ponta na administração. Queria agradecer muito sinceramente a presença do professor Jacques, do professor Eliseu, da professora Maria Tereza, professor Cláudio, professor Lindolfo, professora Almir e todas as outras pessoas aqui presentes, nossos convidados internacionais, professora Frida. Bom, é uma lista longa, mas mais do que tudo, eu gostaria que vocês tivessem dentro desse encontro o espírito do encontro em si, da troca, do questionamento, da descoberta, de muitos negócios que podem surgir, de muitas frentes de pesquisa. Eu preparei uma pequena síntese da estrutura do evento, para a gente poder se posicionar, porque o evento acabou ficando forte, grande. Eu espero que a gente possa aproveitar todas essas demandas. Ok? Então, a gente vai iniciar a apresentação. Pode passar a próxima, por favor? Então, a gente está iniciando o nosso segundo encontro, um ano depois, como prometido, né? A ideia básica, então, é estar renovando o espaço acadêmico. Eu vou ler por aqui que vai ficar mais fácil. Já sumei ceguinho. Está renovando o espaço acadêmico e empresarial para a integração de novas ideias. O que a gente tem como grande referência nessa virada de milênio?
o meu sonho sempre foi estar podendo virar o ano 2000, e a gente está chegando lá. E por que falar tão forte de qualidade de vida nesse momento? Então, uma das coisas que soltam à vista é a questão da expectativa de vida. As pessoas hoje vivem mais do que em gerações anteriores. E, além disso, trabalham muito mais. Né? Aí a importância da discussão das demandas de qualidade de vida. Começa a surgir nesse contexto de gestão o que eu estou chamando de construção multifacetada do bem-estar. Então, o perfil aqui das pessoas que estão participando vem desde uma área clássica de saúde, a área de ergonomia, de engenharia, serviço social, área comportamental, e a gente sabe que mesmo assim tem muito para aprender. Né? E por que isso dentro de uma universidade, na faculdade de administração, de economia, administração e ciências contábeis? Ele começa a surgir como uma referência competitiva, e está aí a professora Rosa, que tão forte nas demandas de terceiro setor, participando desse movimento. Bom, uma outra característica, a consolidação do poder da tecnologia. Elas estão aí presentes e elas fazem parte de um modo de viver localizado e no mundo inteiro. A gente está podendo falar pelo mundo em segundos. E, ao mesmo tempo, às vezes, a gente está totalmente impotente, esvaziado, se esse equipamento não funciona, não está disponível. Então, uma outra característica é que abre espaços para questões de qualidade de vida, a vulnerabilidade do produto, né? O que era visto como um produto forte, em dias, horas, ele pode perder seu significado. E fortalecimento da questão do serviço, aí toda a demanda que a gente tem nas questões de relacionamento humano, de interação, de qualidade de comunicação. Então, a intenção de estar discutindo qualidade de vida, em cada um desses módulos, é buscar a gestão do bem-estar imediato para garantir uma resposta a médio e longo prazo. É curioso, porque se fala tanto de qualidade de vida e às vezes a gente tem a sensação de que não tem qualidade de vida. Vocês vão saber dessas demandas em cada um desses módulos que estão organizados. A gente está com 50 professores, especialistas, no mais alto nível, que estão aqui com toda a vontade para estar trocando essas ideias. Fora cada um dos que estão aqui presentes. Né? Entre essas, eu nem sei se eu estou seguindo, está na ordem certinha. Eu preciso agradecer aos meus alunos estagiários, que são milagrosos também, e outras pessoas. Bom, questões das demandas, velocidade de gestão, deslocamento da consciência social sobre o bem-estar, então sair da questão do protecionismo, da opção benemérita para ser realmente uma opção estratégica. E o trabalho desvinculado do emprego. O emprego não é mais garantia de identidade profissional. O grande desafio é você ser alguém com uma responsabilidade de trabalho desvinculado de uma visão, de uma imagem institucional e criar sua própria imagem institucional. Né? Então, falar de gestão de qualidade de vida nessa direção é buscar fortalecer pessoas para resistir a questões mais complexas. Daí a importância do tema e a seriedade em relação aos limites de vida e de morte no trabalho. Então, começam a se expandir as discussões da administração nessa direção. Então, dentro dessa leitura da questão de qualidade de vida, foram desenhados 12 módulos nacionais e 3 módulos internacionais. Esses módulos eles têm um grande eixo, cada um tem um grande eixo, e a gente tem 2 conferencistas nos módulos nacionais, o mediador e o secretário. Nos módulos internacionais, agradecer de novo a presença dos nossos colegas aqui, trazer a experiência, o que está acontecendo no mundo nessa direção. E a gente vai estar encerrando a apresentação com a discussão dos presidentes das associações brasileiras. E aí, o que o Brasil está fazendo nessa direção, do ponto de vista da medicina psicossomática, da ergonomia, da administração de pessoal e das demandas de qualidade de vida no trabalho. Então, a ideia é abrir frentes de discussão e fechar com ações emergentes. Além disso, a gente tem as questões dos posters. A gente está com um número muito grande de trabalhos, de pessoas que estão iniciando na área ou pessoas que já estão há muito tempo atuando nessa área. Bom, fechando então a apresentação, a proposta desse seminário, quais são os grandes eixos que a gente tem e esses movimentos da qualidade de vida. Pode passar para o próximo, por favor.
as grandes interfaces, que são as demandas internacionais. E agora, isso. Eu acho que a gente tem 3 grandes referências de evolução da discussão da qualidade de vida. E aqui eu me inspirei totalmente numa das aulas que a professora Mary Jane Spink fez recentemente, que ela trouxe algumas discussões nessa direção. Se discutiu qualidade de vida dentro de uma demanda de controle, no sentido de prevenção, higiene do trabalho e a abordagem epidemiológica e ocupacional. No segundo momento, que a gente tem um movimento forte de qualidade de vida, performance, hábitos e estilos de vida voltados ao cuidado pessoal com a saúde. Pois a gente tem uma linha muito forte de domínio dos critérios de gestão associados aos movimentos de qualidade total e qualidade pessoal. E por que não, né, numa virada de milênio, eu acho que aqui foi a grande fala da professora Mary Jane, que eu estou me apropriando, a qualidade de vida como aventura, como risco, como busca da superação de necessidades, como não acomodação a uma rotina e superar esses paradigmas. Então, mais do que tudo, esse segundo encontro busca, através dessa discussão dessas interfaces, ousar com toda a coragem e criatividade que a gente tem e depois poder compartilhar. Então, mais do que tudo, eu espero que esse encontro seja uma grande festa, que a gente possa conversar e que possa ter prazer nas coisas que a gente está fazendo aqui. Tá certo? Sejam bem-vindos e agradeço muito, especialmente, profundamente, a presença de cada um de vocês aqui. Certo? Convidamos agora a fazer uso da palavra o professor doutor Eliseu Martins, diretor da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da Universidade de São Paulo. Magnífico reitor, Ana Cristina e demais colegas aqui presentes, uma boa tarde a todos. É uma enorme satisfação ter esta casa recebendo este segundo encontro. A única coisa que eu gostaria mesmo era de ter a oportunidade de ficar ali sentado, aprendendo a melhorar a qualidade da minha vida. Mas ainda hei de chegar lá. Se bem que o exemplo que eu vi esses dias me preocupou, porque vendo a qualidade de vida que a Ana Cristina Limonge estava tendo no trabalho de preparar, eu fiquei algo meio incongruente aí. Mas esse evento tem inúmeras facetas diferentes, salientadas aqui. E a própria professora Ana Cristina havia me pedido, fala alguma coisinha sobre algo um pouco diferente, sobre o que tem isso a ver com um ramo específico dos 3 nomes que compõem a nossa escola. É fácil entender a qualidade de vida do ponto de vista econômico, de todos os pontos de vista mencionados, na área de gestão, na área de administração, saúde, marketing, segurança, etc, etc. Mas a faculdade tem um terceiro item é chamado contabilidade, como é que é o negócio. E, na verdade, muito rapidamente comentaria o seguinte. As informações, de uma maneira geral, dadas principalmente no caso das companhias abertas ou de outras empresas do mercado, sempre se caracterizaram durante muitos séculos por prestigiar a figura do capital. Sempre foi aquela figura, qual é o lucro líquido que é de quem? Dos donos do capital da empresa. Qual é a parte de garantia para os terceiros que emprestam capital para a empresa? E qual é a parte do que vai para o governo? E só neste século, nessas últimas décadas, começou um movimento, e originário da Europa, basicamente, que veio a criar a figura daquilo que hoje se chama do balanço social, que tem a ver com a informação principal. Ele nasceu fortemente com a figura de este outro elemento formador da riqueza, que é o tal do ser humano, né, ao lado do trabalho. E nasceu, então, essa figura do balanço social, que tem 4 vertentes. A original, que diz respeito a uma espécie de balanço de recursos humanos. Um conjunto de informações que é colocado à disposição por todas as, e não só empresas, mas por todas as entidades, todas as organizações, dando um quadro bastante grande de evolução e de condições que cercam o relacionamento entre a empresa e a sua mão de obra, os seus recursos humanos.
Aliás, é um negócio interessante, porque se alguém chegar a ver um dia o que é um balanço social, numa acepção de algumas dessas empresas, principalmente europeias, vai ficar meio assustado, porque vai descobrir que grande parte dos diretores de recursos humanos no Brasil não tem sobre a sua mesa o conjunto de informações que essas empresas disponibilizam para o público. Para quem conhece, é uma coisa extraordinária. Onde existem alguns poucos indicadores, e faltam outros, talvez seja um certo desafio, indicadores de qualidade de vida dos seus empregados no trabalho. Mas alguns indicadores já existem e são divulgados por essas empresas. Existe também a segunda vertente do tal do balanço social, que é a história da geração e distribuição de valor adicionado, que é uma figura menos egoísta do que a tradicional apuração de lucro da empresa, que só se preocupa com um dos detentores da riqueza criada pela empresa. Na demonstração do valor adicionado, o que se procura ter é o que cada entidade criou de riqueza nova, de bens e serviços novos que não existiam, e como que isso foi distribuído entre detentores de capital, detentores da mão de obra, os recursos humanos, e, no caso, a parcela que ainda vai para o governo via impostos. Que é uma versão que, aliada a indicadores, outros relativos a problemas de qualidade de vida que não são os financeiros, mas ele completa o conjunto todo quando alia essa parte mais material. A terceira vertente do balanço social é a figura do chamado balanço ecológico, que é um negócio meio esquisito quando assim tratado, mas é um conjunto de informações sobre o que a empresa está produzindo de afetação no meio ambiente. Começa com um balanço físico de entrada, de volume de tudo, de matéria-prima, de quilos disso, litros daquilo, etc., o que sai dos produtos acabados e aquilo que vai ser colocado no mundo via dejetos líquidos, gasosos, sólidos, etc. E um volume de informações muito grande com relação a todos os problemas que a empresa tem, obrigações que ela tem e o que ela vem cumprindo ou não cumprindo em termos de cumprimento de metas, de necessidades de gastos, de investimentos, etc., com relação ao controle do meio ambiente. E a quarta e última faceta do tal do balanço social, que diz respeito às atividades sociais, alguma coisa que vem crescendo até bastante aqui no Brasil. Esses dias estava no congresso, uma convenção grande do Instituto Ethos, e que trata muito fortemente desta faceta, que é o que a entidade está patrocinando de bom no que diz respeito à assistência de todas as naturezas, médicas, social, odontológica, de educação, de alfabetização, etc., para a comunidade toda, não só para as pessoas que cercam a empresa. Então, essa figura do balanço social, vê-se, ela está centrada, obviamente, na figura do ser humano e tem dentro dela uma porção de aspectos que tem fortíssima ligação com a figura da qualidade de vida no trabalho. Não sei se acredito que você pediu que desse essas pequenas colocações. Então, esta casa sente-se extremamente honrada com a presença de todos os organizadores, aqui parabenizamos desde o início a toda a equipe, a todos os palestrantes do Brasil e de fora, os patrocinadores que também colaboraram enormemente para que este evento estivesse em condições de hoje estar sendo oferecido a todos. Muito obrigado a todos, obrigado pela sua presença também aqui, magnífico reitor. Convidamos a usar a palavra agora a excelentíssima senhora professora doutora Maria Tereza Leme Fleury, vice-diretora da FEA USP. Prezados colegas, companheiros de mesa, Felizone, Lindolfo, Eliseu, Almir, professor Jacques, que nos honra aqui muito com a sua presença. Eu estou fazendo uso da palavra não como vice-diretora da FEA, mas como coordenadora do Programa de Estudos e Gestão de Pessoas, o PROGEP, que abriga, inclusive, toda essa atividade ligada à qualidade de vida no trabalho. Então, se o Eliseu falou de todo lado da contabilidade do balanço social,
Agora eu vou falar da parte toda de gestão de pessoas. A gente faz até uma boa dupla aqui na diretoria da FEA, eu brinco, é o contador com a RH, e a gente toca um pouco essa instituição para frente. O PROGEP é justamente um programa que foi criado no âmbito da FEA, no âmbito da Fundação Instituto de Administração, e que tem como uma das áreas a gestão de qualidade de vida no trabalho. Outra área, por exemplo, é a gestão de competências, que está aqui embaixo apagadinha, relações de trabalho, a ideia de gestão de estratégica, modelos de gestão de recursos humanos, a ideia mudança organizacional, cultura organizacional, enfim, diversas áreas que a gente vem desenvolvendo pesquisas, produzindo conhecimento e procurando disponibilizar esse conhecimento para uso da comunidade. E justamente essa área, aqui, essa área azulzinha aqui, coincidentemente bem da cor da roupa da Ana Cristina, é a área que a Ana Cristina vem desenvolvendo, ligada à qualidade de vida no trabalho. Nós somos um grupo de professores aqui do Departamento de Administração, vários de nós estaremos participando, aliás, o grupo todo estará participando de diferentes momentos, de diferentes eventos durante estes dias, mas justamente a nossa proposta é vir criar esse conhecimento, um conhecimento que procura ser de ponta, um conhecimento que procura amarrar a teoria, a prática, a experiência das organizações e disponibilizá-lo à sociedade brasileira. A sociedade não só uspiniana, a sociedade acadêmica, mas a sociedade de empresas, instituições e de outros países com os quais a gente vem mantendo relações de cooperação, de pesquisa e desenvolvimento de projetos. E, por fim, eu gostaria de anunciar a próxima atividade do PROGEP vai ser um seminário sobre competitividade baseada no conhecimento, educação corporativa e gestão de conhecimento, que será realizado aqui na FEA, nesse mesmo auditório, nos próximos dias 12 e 13 de agosto, e os senhores estão convidados. Então, na abertura deste evento, a gente só pode parabenizar a Ana Cristina, que, como disse bem o Eliseu, sacrificou muito da sua qualidade de vida para o sucesso, e desejar a todos nós, que estamos deste lado e que estão deste lado, um trabalho muito produtivo, muito enriquecedor, numa área que a gente tem muito a que desenvolver. Muito obrigada. Solicitamos que as senhoras e os senhores desliguem os celulares, por gentileza. Passamos então agora a palavra ao excelentíssimo senhor professor Dr. Jacques Marcovitch, magnífico reitor da Universidade de São Paulo. Meu caro professor Eliseu Martins, em nome de quem eu cumprimento os integrantes da mesa que preside esta sessão de abertura, minha cara professora Ana Cristina Limonge França, em nome de quem eu queria cumprimentar todos os integrantes da comissão científica e técnica responsável pela organização deste evento, caros colegas, professores, integrantes dos quadros da Universidade de São Paulo, de outras universidades, caros também convidados que, na condição de diretores de recursos humanos ou de responsáveis pela dimensão humana da empresa, estão também nos brindando com a sua presença. Meus caros dirigentes de empresas, no caso da Prodesp, aqui representada pelo seu presidente, Milton Campanário, eu vejo outras empresas que estão representadas aqui também pelas suas direções. Eu queria desejar as boas-vindas nesse convívio. A comissão organizadora me pediu para tratar, nessa abertura e de forma breve e concisa, a questão da qualidade de vida no próximo milênio. Como nós não temos a menor ideia como terminará
o primeiro decênio do próximo milênio, que são os próximos 10 anos, eu me permitirei tratar da questão nessa dimensão evolutiva, começando nos próximos 10 anos. E vamos tratar da questão da qualidade de vida, em primeiro lugar, da forma mais simples. Haveria duas formas de tratar da qualidade de vida no trabalho. Eu tenderia a dizer que uma forma simples de verificar se a qualidade de vida do trabalho é satisfatória ou não, é conforme o humor e a disposição do funcionário, servidor, integrante de uma empresa, o humor com o qual ele sai de casa de manhã, ou à tarde ou à noite, dependendo do turno no qual ele está trabalhando. Eu penso que se nós soubermos identificar como este quadro humano sai da sua casa para chegar na empresa, e se somos capazes de criar nele uma dimensão positiva de ida ao trabalho, nós já podemos aqui ter um indicador objetivo importante. Outra forma de responder a essa mesma questão é a harmonia entre o projeto profissional deste indivíduo, seu projeto familiar, seu projeto de cidadania, que constitui o seu projeto de vida. Em outras palavras, qualidade de vida estaria decorrendo da harmonia entre três projetos que constituem um projeto maior que um projeto de vida. E aí vem a primeira precisão. A qualidade de vida no trabalho não constitui um estágio definitivo onde a dimensão humana e as outras dimensões da empresa se encontram, mas está na busca e no sentido de inserção na conquista de algo superior, de algo maior, de algo que nos realiza e algo que nos satisfaz. Não é por acaso que em países bem mais desenvolvidos do que o Brasil, o caso, por exemplo, de países nórdicos bem mais desenvolvidos, é bem verdade com características culturais próprias, nós podemos encontrar nesses países mais desenvolvidos um estágio de satisfação de qualidade de vida no trabalho que pode ser menor do que em países como o nosso. E isso significa que nós temos a necessidade de continuamente assegurar a existência de um projeto que está sendo viabilizado e que os recursos humanos devem se sentir parte deste projeto que está sendo construído. Que seja o projeto de uma determinada área, de uma empresa, de uma instituição não lucrativa, um setor, o mesmo, o país como um todo. Nós falaremos do Brasil dentro de alguns minutos, numa situação onde o Brasil hoje é a atenção mundial, em função da reunião que está começando hoje de manhã, no Rio de Janeiro, mas deixaremos isso para uma etapa seguinte, ainda dentro de alguns minutos. Vamos olhar as organizações que teriam a responsabilidade de assegurar essa qualidade de vida no trabalho. E de todas as dimensões, todas as variáveis que compõem um ente chamado empresa ou instituição não lucrativa, vamos retirar duas variáveis, que é a variável poder e a variável resultados. Se eu tivesse que isolar essas duas variáveis, eu iria encontrar empresas cuja direção é mobilizada pelo poder e os resultados são um meio exclusivo para alcançar mais poder. É o caso das empresas familiares, é o caso de empresas públicas dissociadas de uma cobrança externa, onde o poder é o fim, e para alcançar poder, os resultados passam a ser um meio para que esse poder possa ser conquistado e expandido. Eu acho que a leitura do Príncipe de Maquiavel passa a ser, nesse caso, a cartilha dessas instituições, e nessas instituições, empresas ou não, a lealdade se torna o valor importante e mais importante para assegurar inserção
no projeto que está sendo construído. Já no outro extremo, nós encontraremos empresas onde o resultado é o elemento determinante do sucesso e o poder nada mais é do que um meio para que os resultados sejam alcançados. O caso mais dramático é o caso, por exemplo, da Koenig, que acaba de ser denunciada a sua falência, onde as próteses de silicone foram um grande negócio, mas esse negócio acabou fazendo com que o seu êxito transitório e depois a derrota no mercado fez com que essa empresa tivesse que fechar, apesar dela ser uma empresa centenária. E aí o resultado colocou o poder como instrumento e a partir daí a empresa teve pouco sucesso de sobrevivência. Eu penso que o que nos reúne aqui são organizações que conseguem lidar de forma harmoniosa, de tal forma que o poder, que está na mão dos dirigentes, e os resultados possam se alimentar constantemente e possam constituir meios para responder aos desafios, tanto empresariais, como setoriais, como da sociedade como um todo, em harmonia com a dimensão humana e com o meio ambiente. Percebem que, nesse caso, poder e resultados constituem duas dimensões que se alimentam mutuamente, olhando para um todo maior, que é mais relevante da própria existência, que é a empresa, que é um meio para alcançar objetivos maiores. É evidente que, para o acionista, a empresa é a dimensão mais importante, mas mesmo o acionista hoje não quer uma empresa fechada que olha para si e que passe a colocar a instituição como um fim em si mesmo. Daí que surge, por exemplo, e o professor Eliseu Martins já se referiu, a questão do Instituto Ethos e o conceito de empresa cidadã, que está se tornando, felizmente, cada vez mais constante entre nós. Eu acho que empresas que merecem ser citadas, a Natura de um lado, a Siemens do outro, e outras organizações que têm revelado esse compromisso com a sociedade, mostram bem que é possível conciliar poder e resultados dentro de uma visão de um objetivo maior. Agora, o tema que foi mencionado trata do terceiro milênio e penso que para podermos despertar a humildade necessária nessa transição do século XX para o século XXI, convém lembrar que nós estamos vivendo um momento tão dramático do ponto de vista de mudanças na dimensão científica, que uma era que pode ser comparada à presente, que foi 1600, com Galileu e Newton, e simultaneamente, sem o espaço de 200 anos que ocorreu entre a Revolução Científica e a Revolução Tecnológica, nós estamos, ao mesmo tempo, reinterpretando a dimensão humana no planeta, o planeta no universo. Há 2 meses atrás, os astrônomos já confirmavam a existência de um outro sistema solar, o que dá ao ser humano, através da nova tecnologia, a possibilidade de reinterpretar sua própria existência no universo. E enquanto isso ocorre, conforme foi citado pela Ana Cristina, a esperança de vida se eleva porque a evolução tecnológica permite hoje, na dimensão da saúde e da alimentação, recursos que nunca existiram e que pela primeira vez se tornam acessíveis aos seres humanos. Tudo isso cria uma qualidade de vida dinâmica. De nada adianta estabelecer padrões rígidos, porque o ser humano, na sua criatividade, estará buscando sempre conquistar novas fronteiras de realização e de satisfação. E cabe às nossas organizações criar o ambiente para que esses projetos possam ser sonhados, estruturados e depois realizados. É evidente que cada um poderá ter o seu projeto, mas cabe
num encontro como esse, desenhar formas para que todos possam participar de um projeto coletivo e desenhar seus próprios projetos individuais. Nós vivemos no Brasil num momento de desafios. No momento onde os mitos negativos têm tido mais presença na mídia do que os mitos positivos. O divórcio entre a economia e a política estão visíveis e mostram bem o quanto nós estamos distantes do país que almejamos. Mas cabe reconhecer que quando nós olhamos as dimensões objetivas, aquelas que nos comparam a outros países do mundo, que sejam as nossas florestas, a biodiversidade, a nossa disponibilidade de água, a nossa capacidade de gerar excessos de alimento, a nossa capacidade de gerar fontes energéticas, a nossa capacidade de comunicação e de transporte, a posição do Brasil é invejável em comparação com muitos outros países. Não é por acaso que se realiza nesta semana no Rio de Janeiro uma reunião que reúne, de um lado, os presidentes ou primeiro-mandatários dos países europeus e também dos países da América Latina. Existem, sim, dificuldades no Brasil, mas é evidente para todos aqueles que dirigem empresas ou que dirigem países, comparando o Brasil com outros países, nós temos uma posição invejável para ingressar no próximo milênio. Nós temos uma grande adversidade, que desde o descobrimento do Brasil, ou melhor dizendo, na visão dos antropólogos, desde a chegada dos navegadores, já que o Brasil data de mais de 5.000 anos, nós criamos uma sociedade dual, dividida, fragmentada, e o preço que estamos pagando está na violência urbana e na violência rural. Enquanto nós não formos capazes, através de conceitos de qualidade de vida, simultaneamente enfrentar a fragmentação da sociedade, não haverá felicidade num segmento da sociedade, havendo pobreza, marginalização, exclusão, violência nos outros segmentos da sociedade. Hoje, através da mídia, o mundo está ainda mais conectado e podemos voltar felizes da vida realizada na instituição, na organização a qual pertencemos, mas no primeiro minuto, na frente de um televisor, ou de passagem na frente das áreas de exclusão, antes de chegar em casa, nós nos lembraremos da infelicidade do outro, o que certamente contaminará a nossa própria felicidade. É um tema, evidentemente, que transcende esta nossa reunião. O tema foi qualidade de vida no trabalho. E o trabalho pode ser entendido nas 8, 10, 12 ou às vezes 15 horas que cada um de nós passa dedicado à sua instituição. Mas não haverá qualidade de vida sem que as nossas instituições que integrem aquele chamado setor formal possam enfrentar o preço da exclusão e o preço da miséria. O Brasil apresenta indicadores positivos. Eu não acredito que um Brasil como o nosso teria crescido 11 vezes em termos populacionais, 15 milhões em 1970, no ano 2000, e 2020, 220 milhões a 230 milhões, lá por 2030, nenhum país teria crescido 11 vezes se não houvesse nesse país condições adequadas de vida. Nenhum país teria crescido a sua esperança de vida de 70 para 80 anos, essa é a projeção de elevação da esperança de vida, sem qualidade de vida. Mas apesar destas duas dimensões, nós nos encontramos com uma divisão interna, uma primeira, segunda
terceira e quarta divisão de população, onde nós sempre somos vistos como o país de maior número de extremos dentro da própria sociedade. Aqui a nossa universidade procura dar a sua contribuição às jornadas de políticas públicas que tratam de saúde, de emprego, que tratam do meio ambiente, e no segundo semestre vão tratar da educação e da violência, constitui uma contribuição que, ao meu ver, outras instituições aqui representadas estão ou poderão se engajar nessa reflexão generosa sobre temas que transcendem os limites das suas empresas, mas que são condições imprescindíveis para uma qualidade de vida mais ampla e mais integrada. Penso que estamos começando uma era onde, no conceito de gestão de competências, graças às novas tecnologias, estamos reconhecendo o valor do capital humano. E esse capital humano não se dá unicamente pelos nossos quadros internos, mas também o capital humano dos nossos consumidores, o capital humano dos nossos fornecedores, o capital humano dos nossos colaboradores. E talvez esse é o maior desafio que nós teremos que agora, numa era onde a tecnologia se tornou o epicentro das atenções, recolocar o ser humano como a dimensão mais valiosa e determinante do nosso sucesso. O computador, a televisão, a internet, acabaram se tornando os elementos diferenciadores de sucesso. Mas são exatamente as organizações que conseguiram recolocar o seu funcionário, o seu consumidor, o seu fornecedor no epicentro das atenções e que têm conseguido, graças à tecnologia como facilitador, mas são essas instituições que conseguiram se colocar na fronteira da competitividade. E quando fazem isso, naturalmente surge, em complemento à competitividade, a dimensão da coesão social. Porque na medida em que o ser humano passou a ser inserido como a meta fundamental, a coesão social surge como um valor decorrente desta preocupação. Para terminar, eu queria lembrar um espaço que nos diferencia entre Brasil e os demais países. Refiro-me, para concluir, à dimensão da inovação. Se de um lado o Brasil tem condições objetivas de recursos humanos, de recursos naturais, superiores a grande número dos países que constituem esse mundo afora, a nossa capacidade de inovação tem sido mais tímida do que aquela instalada em outros países. E daí vem o eixo do papel dos laboratórios de pesquisa das empresas, com as universidades, os institutos de pesquisa, que constituiriam um espaço contínuo de inconformismo e de busca do conhecimento novo e de novas soluções. A pressão internacional, as dificuldades enfrentadas, a turbulência monetária fez com que a direção das empresas se preocupasse cada vez mais na sobrevivência. Mas eu nunca me canso de lembrar que desde o início da palavra escrita é preciso conciliar a sobrevivência do amanhã com o preparo do futuro, e isso se dá pela via da inovação. Eu quero concluir agora, de forma definitiva, fazendo um resumo das principais ideias sobre a questão da qualidade de vida no trabalho. Em primeiro lugar, dar para cada um dos integrantes de uma instituição, que seja empresa ou que seja uma organização não lucrativa, o sentido de sujeito do seu projeto de vida. Nós não somos objetos,
cada um de nós constitui uma fonte de mudanças, e na medida em que nós assumimos esse sentimento de sujeito que constrói o seu futuro, a nossa capacidade de articulação, nossa capacidade de integração, a qualidade da vida na qual nós estamos envolvidos, mesmo se ela tem que melhorar, nós temos uma dimensão construtiva que passamos a assumir. Em segundo lugar, é preciso, e cabe especialmente aos dirigentes das empresas e das instituições não lucrativas, facilitar a conciliação e a harmonia entre o projeto profissional, o projeto familiar e o projeto de cidadania. E isso pode variar de geração para geração e também de gênero. Para a mulher recém-casada, que está procriando, talvez o que se entende por harmonia entre projeto profissional, familiar e de cidadania é diferente daquele indivíduo com mais de 40 ou 45 anos que terá suas necessidades próprias. Como promover essa harmonia dentro da empresa ou dentro da instituição não lucrativa? A terceira conclusão se refere às duas variáveis do poder e dos resultados. Tanto o poder como os resultados são variáveis a serem disciplinadas por uma estratégia maior, que tem a ver, sim, com a sobrevivência da empresa, mas a empresa só entra na história na medida em que ela se torna perene e trata de ajudar uma comunidade a passar por um patamar mais avançado de desempenho, tanto na dimensão econômica como na dimensão social. Em quarto lugar, nós teremos que aprender a lidar com as turbulências. A reedição de 1600 e 1800, na mesma época, enfrentando simultaneamente uma revolução científica e uma revolução tecnológica, exigirá de cada um de nós fazer do conhecimento uma fonte de resultados, uma fonte de poder, mas, acima de tudo, uma fonte de aprendizagem. E isso significa ter a possibilidade, através desse conhecimento, valorizar todo o capital humano na dimensão dos que integram o quadro de funcionários da empresa, os que integram o quadro da instituição sob a forma de usuários, os que integram a instituição sob a forma de fornecedores, os que integram a instituição na sua forma de dirigentes. Todo o capital humano constitui uma fonte de conhecimento que, se valorizado, gera as competências que nós tanto precisamos para enfrentar o futuro, partindo da história que cada uma das nossas instituições, das nossas comunidades, foi escrevendo ao longo dos anos. Muito obrigado. Antes de encerrarmos a solenidade, gostaríamos então de agradecer à Comissão Técnica e Científica que muito trabalhou para a realização desse encontro. A senhora Frida Marina Fischer, Jane Shirley Gelves, Jorge Matsubara, José Afonso Mazon, Jurema dos Santos Policarpo, Lindolfo Galvão de Albuquerque, Marcos Baumgartner, Maria Ângela de Abreu Lima, Maria Ângela Abducci, Pedro Matizoncas e Raquel Zaneta de Lima Domingues. Então, com as palavras do Dr. Jacques Marcovitch, magnífico reitor da Universidade de São Paulo, está encerrada, então, esta solenidade de abertura do encontro. Em seguida, convidamos... Beleza, palmas.